Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Esses dias eu fiz um post no Instagram falando da aceitação que vem da gente mesmo. O como é importante nós termos aceitação, a gente se acolher, né? A gente se aceitar do jeito que a gente é. Como isso é importante para principalmente não ficar buscando de forma desesperada em outras pessoas essa aceitação. Então eu decidi falar em vídeo de uma forma mais profunda sobre como que a aceitação que vem da gente, como a gente se aceitar, a gente se acolher, é importante para a nossa vida. Para quem que não foi difícil essa aceitação ou tem sido essa tal aceitação de si próprio, essa tal autoestima? Para quem que não é difícil criar, manter essa coisa, né? Para todos nós, a gente vai recebendo crenças, onde a gente vai recebendo, né? Essa definição bem pejorativa, bem inferior de quem a gente é, do nosso valor no mundo. E aí a gente já vai crescendo com esses valores de eu não posso, de eu não devo, de eu tenho que ser de outra maneira, de que o outro é melhor que eu, de que o outro é superior. Então a gente já vive com uma autoestima muito baixa o tempo todo. E como a gente não aprendeu ainda a se aceitar, como ninguém fala sobre isso, ultimamente até se fala mais, mas antes ainda nem se falava sobre a aceitação, sobre a autoestima, ou como pouco é falado, a gente vai se deixando um pouco de lado, a gente vai deixando os nossos valores, os nossos ideais, a nossa natureza, a nossa forma de ser. E aí a gente vai entrando na cartilha, a gente vai entrando no padrão social. Então, para eu ser aceito, respeitado pelos outros, então eu preciso ser dessa forma. Para mim ser valorizado, para as pessoas poderem, de uma certa forma, até mesmo me temer, eu preciso ser dessa forma. Para eu conseguir ser valorizado, eu tenho que ser temido. Eu não posso ser vulnerável, eu não posso ser afetuoso. Eu tenho que trazer medo para outras pessoas, né? Eu tenho que brigar, disputar, competir. Eu tenho que estar sempre na frente de todo mundo, por cima de todo mundo. Eu tenho que ser sempre o melhor. E aí a gente vai se deixando um pouco de lado. As nossas almas, os nossos valores, a nossa própria natureza, o nosso jeito de ser, a gente vai soterrando. A gente vai jogando para debaixo do tapete. A gente vai esmagando. Porque a sociedade, as pessoas falam assim: não, você não pode ser dessa maneira. Você não pode fazer isso. Você não pode ser um dançarino. Você não pode ser um artista. Você tem que ser um matemático. Você tem que ser um médico, porque médico é valorizado. Você tem que ser um arquiteto, porque o arquiteto é valorizado. Viver de música, viver de arte, isso aí é querer ser pobre, é querer passar miséria. A gente vai recebendo esses valores e a gente vai acreditando. Então a gente vai deixando de lado uma parte que é tão verdadeira e existe dentro da gente. Então aquela parte que gosta de se divertir, que às vezes é um pouco mais descontraída, um pouco mais afetuosa, um pouco mais carinhosa, feliz, para cima, a gente vai deixando de lado, né? A gente vai se fechando, a gente vai entrando num padrãozinho, a gente vai ficando cada vez mais sério, cada vez mais púdico, né? A gente vai ficando cada vez com mais pudor, cada vez mais quietinho, mais na nossa. A gente deixa de se expressar, de expressar afeto, de expressar alegria, porque isso não é bem visto, porque isso é coisa de gente que não é séria, né? Então a gente vai deixando esse nosso lado, essa nossa criança interior esmagada.
e não é raro que a gente se sinta tão desconexo da gente mesmo, né? Que a gente se sinta tão perdido, tão desanimado. Por quê? Porque a gente deixou essa parte nossa de lado, a gente reprimiu ela, a gente esqueceu da nossa criança interior. Ela tá ali ferida, abandonada, isolada num cantinho. Ela quer vir para fora, mas o tempo todo você fala: não, não venha, não, não se manifeste. Fica lá no seu cantinho, sem ninguém te perceber, no escuro. Não apareça, porque se você aparecer, os outros param de me respeitar. Porque se você aparecer, eu perco o respeito, a aceitação dos meus colegas, eu perco a aceitação da minha família. A minha família não vai mais me aceitar do jeito que eu sou, porque eu tenho que ser assim, porque me falaram que eu deveria ser assim. Então, se eu quero seguir uma carreira diferente, meus pais não gostam, é melhor que eu siga o que eles estão falando, porque pelo menos eles estão me aceitando, estão me respeitando. O que significa se a pessoa te aceita com condições, com requisições? Isso significa que essa pessoa ela está pondo o próprio ego na frente. Ela está pondo os interesses ao contrário do afeto. Então, a pessoa ela não está preocupada em como você é importante para ela, no afeto que ela tem por você, ou como você é uma pessoa especial. Ela está pondo os interesses dela na frente da relação. Então, se algum interesse dela não estivesse sendo atendido, ela vai deixar de valorizar você, ela vai deixar de olhar para você, ela vai deixar de se relacionar com você. Por quê? Porque ela está pondo os interesses na frente da relação. Ela está pondo os interesses na frente do afeto. E a gente sabe, gente, que relações deveriam ser pautadas por afeto, como muito bem fala Arlie Cravo nos seus vídeos. As nossas relações deveriam ser de fato afetivas. Como ele mesmo diz, para amoroso é para amar, isso já é muito. Então, quando a gente começa a botar interesse nas relações, quando a gente começa a botar condições, requisições para eu aceitar o outro, para eu conseguir amar o outro, então significa que eu estou botando os meus interesses na relação. E como muito bem fala ele, quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Então, se está entrando poder, interesses aí, está saindo o afeto. Não existe afeto. E será que realmente vale a pena a gente ficar buscando essa falsa aceitação das outras pessoas? Será que realmente vale a pena a gente ficar buscando desesperadamente por uma migalha de aceitação do outro? Será que realmente isso vai preencher a gente? E de fato isso nunca preenche. Quanto mais a gente busca de forma desesperada, mais um buraco sem fundo a gente se sente. Mas parece que o nosso peito está com um buraco, está com uma cratera gigantesca e que nunca nada sacia, porque a gente está buscando aceitação no lugar errado. A gente deveria principalmente buscar aceitação dentro da gente, buscar aceitação através do nosso próprio autoconhecimento, porque assim, a menos que você consiga se aceitar com seus erros, com seus defeitos, a menos que você consiga se aceitar, aceitar essa criancinha interior ferida, a menos que você consiga lidar com todos os seus aspectos, os seus lados, né, as suas sombras, e esperar que o outro aceite, é infelizmente muito raro. São raros casos onde pessoas que não se aceitam, não se amam, conseguem encontrar pessoas que têm um olhar tão bonito para elas. Naturalmente, o que a gente encontra é o quê? Pessoas para confirmar que a gente é ruim, que a gente é insuficiente, que a gente não tem valor, que a gente tem que ser rejeitado mesmo. A gente só vai encontrando pessoas para confirmar essas crenças, para fortificar cada vez mais esse jeito torto ao qual a gente se vê. Então, se a gente fica sempre buscando no outro, nem sempre o outro vai estar ali expressando uma aceitação genuína. E se a gente ficar dependendo dessa aceitação que pode ou não ser real do outro, a gente vai viver na miséria. Então, quando a gente passa a olhar para a gente mesmo, quando a gente, até mesmo com muita dificuldade às vezes, mas quando a gente consegue olhar para um lado nosso, uma sombra, um erro nosso, com compaixão, tentando julgar o menos possível. Quando a gente consegue olhar para a gente mesmo assim, a gente vai percebendo que a gente não é um monstro, que a gente não é uma pessoa tão ruim, que a gente não é tão defeituoso assim o quanto a gente achava. Que na verdade o que estava fazendo com que a gente fosse tão feio era o nosso próprio olhar,
era o nosso olho, a nossa visão que estava suja. Então, quando a gente olhava pra gente mesmo, a gente via esse monstro, a gente via um defeito gigante, como se a gente já tivesse vindo de fábrica assim, com aquele defeito enorme, não tivesse jeito. Mas tudo tem jeito. E mesmo que seja uma coisa muito ruim, ainda assim você pode cultivar esse olhar de não julgamento perante a si mesmo. Você não precisa ficar se menosprezando, falando mal de si mesmo. Você não precisa ficar se depreciando. Você não precisa ter uma visão tão pejorativa de si mesmo. Quando você começa a se aceitar, quando você começa a entender que a aceitação tem que vir de você mesmo, quando você para de ficar buscando desesperadamente pela aceitação dos outros, que muitas vezes tem condições para essa aceitação ocorrer, quando você para de ficar focando no externo, nos outros, fora, e começa a focar em você se aceitar do jeito que você é, você começa a entender de fato o valor que você tem. Porque, gente, a gente pensa que é como numa loja de roupa, né? Que alguém faz a roupa, aí vem alguém de fora e põe uma etiqueta dizendo quanto aquela roupa vai custar. Então a gente acha que vai vir alguém de fora e vai vir botar um preço na gente, um valor. Não. Você vale tanto, você não vale mais que isso, nem menos que isso, você vale tanto. Só que na real, gente, esse valor, né, essa precificação, ela vem da gente, é a gente que faz. Então se a gente já põe uma etiqueta na gente falando que a gente não vale nem R$ 1, nem 90 centavos, como que a gente vai esperar que as pessoas nos vejam bem? Se a gente já pôs uma etiqueta enorme na nossa cara falando que a gente não vale nada, que a gente não se reconhece. Então, se você começa a se olhar com aceitação, é muito comum que as pessoas comecem realmente a te aceitar. E aí, o grande fenômeno que acontece é o quê? Quando você passa a se aceitar do jeito que você é, quando essas pessoas que exigem coisas, que estão em busca de interesse, de poder, que estão em busca de satisfazer os próprios desejos, essas pessoas que sempre impõem condições para te aceitar, quando elas vierem ter contato com você, você já não vai ter mais nada para se conectar com elas. Então, antes, o que conectava você com essas pessoas era o quê? Era o fato de que, assim como elas, você também se rejeitava. Assim como elas, você não via valor em si mesmo. Mas quando você começa a ver valor em você, você não tem mais o que se conectar com aquelas pessoas. Então, você para de ficar se interessando por pessoas que ficam botando condições para te aceitar, para te amar. Você para de se interessar por pessoas que pensam mais em interesse do que em afeto, que pensam mais em poder, em status do que afeto, que querem viver relações utilitárias e não relações de fato afetivas. Você para de se conectar com essas pessoas. E aí, quando você para de se conectar com as pessoas conectadas com interesses egóicos, conectadas com o próprio egoísmo, você passa então a conseguir reconhecer as pessoas que realmente vão te aceitar do jeito que você é. E embora a gente ache que é mudando fora, que a gente tem que procurar fora pessoas que realmente nos aceitem, enquanto a gente não se aceitar dentro da gente, a gente não vai conseguir achar essas pessoas. Até mesmo porque, quando essas pessoas aparecerem, a gente não vai conseguir aceitar esse amor, essa aceitação, o valor que essas pessoas nos dão. A gente vai dar um jeito de fugir, a gente vai dar um jeito de botar um defeito nessa pessoa, a gente vai ter tanto medo que a gente não vai querer nem entrar em contato com ela. Por quê? Porque a gente não vai conseguir lidar com essa aceitação, com esse amor, com esse afeto que essa pessoa está trazendo. Porque essa pessoa, ela está focada realmente em afeto. Ela está realmente focada em você. Ela está realmente focada naquilo que realmente importa. Ela não está focada em interesse, não está focada em desejos, não está focada no ego dela. Se você não conseguir se aceitar de verdade, você não vai conseguir lidar com esse turbilhão, né? É como se você tivesse um copinho de água e a pessoa quisesse jogar um tsunami em cima de você. Você não vai ter onde guardar essa água. Mas quando você se aceita, então você começa a ter recipiente para conseguir ter relações com mais amor, com mais afeto, com mais valorização. Então, gente, a questão nunca é esperar a aceitação dos outros. É necessário que a gente aprenda a criar a aceitação interna. A aceitação de quem nós somos, mesmo com os defeitos cabrosos, mesmo com os erros, mesmo com as limitações que a gente tenha. É se aceitar sim.
E quando você vai começando a olhar para quem de fato você é, quando você para de ficar se julgando, se decretando como errado, como corrupto, como sujo, como pecador, quando você começa a se olhar com olhos de Deus, né, com os olhos ao qual o Criador olha para todos nós, quando a gente começa a se olhar assim, gente, é impossível que a gente também não olhe as pessoas assim. Então, se você quer conseguir aceitar as outras pessoas do jeito que elas são, você também precisa se aceitar. E enquanto você não se aceitar do jeitinho que você é, muito difícil vai ser para você aceitar as pessoas e muito provavelmente também vai ser difícil para as pessoas conseguirem te aceitar. E essa aceitação, gente, em nenhum momento ela vai ser na base da violência, da agressão, da imposição. Se você precisa ficar se impondo, ficar de uma certa forma obrigando a pessoa a te aceitar, a te respeitar, isso não é respeito, isso não é aceitação. Isso pode ser fingimento, pode ser atuação, pode ser medo, mas com certeza não é respeito nem aceitação. A aceitação e respeito, elas não são causadas pela violência, pela agressão, pela imposição, pela súplica desesperada. Elas são dadas de graça, de forma espontânea. Então, se você está o tempo todo brigando por respeito, brigando por aceitação, lutando contra o mundo, querendo matar 10 leões por dia contra o mundo para ele te aceitar do jeito que você é, para que ele te respeite, você vai continuar numa luta que sempre vai perder. Você vai continuar sempre numa furada. Porque nunca que o verdadeiro respeito, a verdadeira admiração, a verdadeira aceitação vai advir através da agressão, da violência, da imposição, da súplica desesperada. Ela vai vir, sim, de pessoas que estão focadas no afeto. Ela vai vir através de uma forma espontânea do outro, de uma forma desinteressada. É aí que a gente consegue receber a aceitação dos outros. Mas enquanto a gente não se aceita do jeito que a gente vai continuar vendo que a gente não tem valor nenhum. A gente vai continuar se precificando, se valorizando, né, de uma forma pequena, miserenta. E aí, como que os outros vão olhar pra gente? A gente não vai conseguir nem se mostrar de verdade pro outro. O outro nem vai conseguir enxergar de fato a nossa essência, o nosso amor, a nossa luz, porque a gente está se escondendo para não mostrar as nossas imperfeições, para não mostrar as nossas sombras, as nossas limitações. E aí, como que o outro vai nos aceitar? Como que o outro vai reconhecer a nossa luz, as nossas qualidades? Para isso, é necessário que a gente consiga mostrar a nossa luz, que a gente consiga expressar a nossa amorosidade, o nosso afeto, a nossa criatividade, a nossa empolgação, o nosso entusiasmo, a nossa alegria. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa entrar em contato com essa nossa criança interior, a gente precisa aceitar essa parte nossa que está tão subjugada, tão isolada, tão depreciada, tão prejudicada. A gente precisa começar a olhar e cuidar dessa parte nossa. E aí, essa parte que até então estava no escuro, estava na sombra, estava triste, estava ali pegando poeira, a gente começa a lapidar ela, a gente começa a acolher. E aí ela vai se transformando, ela vai se iluminando e ela vai se transformando cada vez mais em uma luz para as outras pessoas. Quando o outro ele te olhar, ele vai te admirar, ele vai te aceitar, ele vai ver a luz que tem dentro de você. Mas nunca vai vir do externo para o interno. Nunca vai ser o outro que vai te dar o seu valor. Nunca vai ser o outro que vai trazer essa aceitação. Você que precisa primeiro aceitar quem você é, do jeito que você é, e então a aceitação dos outros virá de forma espontânea. Então, antes de você ficar buscando aceitação de pai, de mãe, de amigo, de namorado, de grupo social, entenda se você primeiro não se aceita. Entenda primeiro se você está se rejeitando, porque enquanto você se rejeitar, as outras pessoas vão continuar te rejeitando. E aí, quando você se aceitar de verdade do jeito que você é, se um ou outro te rejeitar, se um ou outro não reconhecer a sua luz, se um ou outro fazer fofoca, falar mal de você, não existe qualquer tipo de problema, porque você reconhece a sua luz, você reconhece o seu valor e você sabe que nenhuma pessoa de fora vai conseguir de fato dizer qual valor você tem, que isso existe dentro de você.
que foi algo que o Criador, que a vida, que a fonte criadora, que o universo botou dentro de você. Essa essência, essa amorosidade, essa luz existe dentro de você e a qual só você tem contato. Então, o outro, com essa forma interessada demais, com essa forma egóica, ele nunca vai conseguir penetrar, ele nunca vai conseguir entrar em contato com essa essência, com essa luz. Por quê? Porque a menos que ele também entre em contato com a própria essência, ele vai conseguir entrar em contato com a sua. Como que você vai esperar que alguém reconheça os seus valores, que te admire, se essa pessoa não consegue nem admirar a si mesma? Se essa pessoa ela não consegue nem mesmo entrar em contato com a própria essência. Para ela conseguir tocar em você, na sua essência, e não só na sua superfície, na sua periferia, ela precisa conseguir tocar a própria essência. Mas a maioria das pessoas não consegue entrar nesse contato. E aí, se a gente consegue entrar em contato com a nossa essência, reconhecer de fato o valor divino que todos nós temos, que a gente também tem, não importa os outros. Não significa que a gente vai ser desrespeitoso, que a gente não vai querer cultivar relações saudáveis, divertidas, que a gente não vai querer se mostrar simpático pro outro, mas significa que mesmo que a gente se mostre simpático, se mostre alegre, se mostre feliz e o outro nos rejeite, mesmo assim a gente vai continuar se aceitando e se amando, porque pra gente se amar e se aceitar não depende do outro, mas depende somente de nós mesmos. Então esse é o vídeo, pessoal, vou terminando ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu lembro vocês de, por favor, deixar o seu like, se inscrever no canal, para que esse conteúdo que nós criamos juntos, eu com a ajuda de vocês, ele possa crescer e ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, eu agradeço cada um que fica comigo aqui até o final.